Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A temperatura subiu na coletiva de imprensa após o acirrado duelo entre Palmeiras e Bolívar pela fase de grupos da Conmebol Libertadores. O que deveria ser apenas um momento protocolar para análise da partida se transformou em palco de uma discussão intensa entre os técnicos Abel Ferreira e Flávio Robato. As farpas trocadas diante dos jornalistas foram o reflexo de uma tensão que já vinha sendo construída desde o apito final do jogo, quando os dois passaram sem se cumprimentar na beira do gramado. Abel, conhecido por sua intensidade e paixão pelo jogo, não escondeu sua insatisfação com o comportamento do adversário. Segundo o treinador português, a postura do Bolívar em campo foi desleal, e ele não mediu palavras ao criticar o que considerou estratégias antidesportivas adotadas pela equipe boliviana. Futebol se ganha com competência, não com provocações e teatro, disparou Abel, claramente irritado. Flávio Robato, por sua vez, respondeu à altura. O técnico do Bolívar, com um tom sarcástico, ironizou a fala de Abel e sugeriu que o comandante palmeirense deveria aceitar melhor os momentos de pressão. Ele ainda completou dizendo que quem vive cobrando respeito precisa aprender a respeitar primeiro. A tréplica de Abel não demorou e, com voz firme, ele afirmou: quando alguém finge faltas o tempo inteiro e depois vem falar de respeito, o futebol perde. O clima da coletiva rapidamente saiu do controle. O mediador da entrevista precisou intervir para evitar que o confronto verbal escalasse ainda mais. Jornalistas presentes relataram olhares desafiadores entre os técnicos e um ambiente de cortar o ar. A tensão era palpável, como se o jogo ainda estivesse acontecendo fora das quatro linhas. Nos bastidores, o staff do Palmeiras ficou incomodado com a postura de Robato. Fontes internas afirmam que Abel se sentiu provocado não só durante o jogo, mas também ao longo da semana, com declarações do técnico boliviano insinuando uma prepotência brasileira na Libertadores. Essa provocação, segundo membros da comissão técnica do Verdão, foi o estupim da reação explosiva de Abel. O elenco do Palmeiras, embora tentasse manter o foco na preparação para os próximos compromissos, não ficou alheio ao episódio. Jogadores como Gustavo Gomes e Rafael Veiga teriam se sentido atingidos pelas insinuações do adversário. O técnico Abel, em reunião a portas fechadas, reforçou o discurso de respeito ao escudo e pediu uma resposta dentro de campo. A união do grupo parece ter saído fortalecida do episódio. Enquanto isso, a diretoria palmeirense acompanha de perto a repercussão. Existe a preocupação de que o episódio ofusque o bom momento da equipe na temporada, mas ao mesmo tempo, há um entendimento de que a postura firme de Abel resgata a identidade combativa que a torcida tanto valoriza. Nos corredores da academia de futebol, a palavra de ordem é uma só: blindagem. Já no lado boliviano, a repercussão foi distinta. Flávio Robato virou símbolo de resistência e coragem para boa parte da imprensa local. Muitos o elogiaram por enfrentar de igual para igual um gigante do continente. A torcida do Bolívar, inflamada, abraçou o discurso do treinador, que promete transformar o confronto em um combustível emocional para os próximos desafios do clube na competição. Em termos esportivos, a rivalidade criada pode elevar a temperatura no próximo encontro entre as equipes. Caso se reencontrem na fase mata-mata, o clima será explosivo, com a rivalidade extrapolando o campo tático e ganhando contornos psicológicos importantes. Abel, atento a isso, já trabalha o emocional de seus atletas para que a provocação não se transforme em distração. Especialistas apontam que esse tipo de episódio pode tanto motivar quanto desestabilizar. No caso do Palmeiras, que tem um elenco experiente e acostumado com grandes decisões, a expectativa é de que o time use o episódio como motivação extra. Abel Ferreira, inclusive, já demonstrou em outras ocasiões saber usar o fator externo a seu favor, criando um ambiente de nós contra todos para unir o grupo. Internamente, a comissão técnica do Palmeiras prepara uma série de ajustes táticos para os próximos jogos, mas com atenção redobrada para evitar que discussões extracampo se tornem distrações. A ordem é manter a intensidade e o foco no futebol, sem alimentar mais a polêmica.
Contudo, Abel sabe que, em alguns momentos, a rivalidade também serve como gasolina. No dia seguinte ao episódio, a repercussão foi intensa nas redes sociais. Torcedores palmeirenses exaltaram a postura de Abel e cobraram da diretoria uma nota oficial em defesa do treinador. Já os rivais usaram o episódio para alimentar memes e cutucar o Verdão, gerando um efeito viral que elevou ainda mais a temperatura do debate. A Conmebol ainda não se pronunciou oficialmente sobre a discussão, mas há rumores de que ambos os técnicos podem ser advertidos pelo comportamento. A entidade costuma zelar pela conduta nas entrevistas coletivas, principalmente quando elas atingem o nível de confronto pessoal como ocorreu entre Abel e Robato. Independentemente das possíveis punições, o episódio entra para a história recente da Libertadores como mais um capítulo de rivalidade acirrada entre técnicos que representam não apenas clubes, mas formas distintas de enxergar o futebol. E para o Palmeiras, a missão agora é clara: transformar a raiva em resultado e seguir firme na luta pelo título continental. Nos corredores da academia de futebol, ecoa uma frase dita por Abel logo após o confronto: respeito não se exige, se conquista. E o Palmeiras vai conquistar dentro de campo. Palavras fortes, que já viraram mantra entre os jogadores. A guerra está declarada, mas é no futebol que o Verdão pretende dar sua resposta definitiva. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A rivalidade entre Palmeiras e Bolívar ao longo da história da Libertadores é marcada por confrontos emocionantes, reviravoltas surpreendentes e um equilíbrio notável em campo. Até o momento, os dois clubes se enfrentaram 8 vezes em competições oficiais sul-americanas, com o Palmeiras somando 4 vitórias, o Bolívar 3, e um único empate entre eles. Esses duelos ganharam notoriedade não apenas pelos resultados, mas pelas circunstâncias em que ocorreram. O fator altitude sempre pesou nos jogos disputados em La Paz, onde o Bolívar costuma impor ritmo acelerado e aproveitar a adaptação difícil dos visitantes. Mesmo assim, o Palmeiras já conseguiu vencer jogando fora de casa, mostrando maturidade tática e preparo físico. Jogando como mandante, o Palmeiras tem ampla superioridade. Em todas as partidas disputadas no Brasil contra o Bolívar, o Verdão venceu com sobras. A maior goleada aconteceu em 2020, com um expressivo 5-0 no Allianz Parque, demonstrando a força ofensiva do elenco alviverde. Por outro lado, o Bolívar também impôs respeito diante de sua torcida. Em partidas disputadas no estádio Hernando Siles, os bolivianos venceram o Palmeiras por placares como 3-1 e 2-1, em jogos que evidenciaram o quanto a altitude influencia no desempenho físico, principalmente nos minutos finais. Os confrontos recentes têm se tornado cada vez mais tensos. O equilíbrio dos últimos anos trouxe um tempero extra à rivalidade, com ambas as equipes protagonizando duelos técnicos e recheados de emoção. Em 2023, por exemplo, cada clube venceu seu jogo em casa, o que acirrou ainda mais a disputa por liderança no grupo. Historicamente, o Palmeiras marcou mais gols no confronto direto. Em 8 partidas, o Verdão balançou as redes 20 vezes, contra 11 do Bolívar. Esse dado mostra uma leve vantagem do time paulista no quesito ofensivo, especialmente nos jogos disputados no Brasil, onde costuma aplicar placares elásticos. A torcida palmeirense guarda na memória vitórias marcantes sobre o Bolívar, principalmente aquelas que ajudaram o time a avançar na Libertadores. Em contrapartida, os torcedores bolivianos enxergam o Verdão como um adversário de peso e vibram intensamente quando conseguem superá-lo, especialmente nas noites mágicas em La Paz. Além das estatísticas, há o fator psicológico. O histórico dos confrontos construiu uma rivalidade que ultrapassa os gramados. Técnicos, jogadores e até dirigentes já protagonizaram episódios de tensão em coletivas, o que alimenta a atmosfera de confronto sempre que os clubes se encontram. O duelo entre Palmeiras e Bolívar se transformou em um clássico intercontinental silencioso. Apesar da distância geográfica e das diferenças estruturais entre os clubes, os jogos são sempre imprevisíveis e carregam um peso emocional que se reflete em campo. Cada encontro é visto como um teste de superação, disciplina tática e controle emocional. Com novos confrontos pela frente, a história entre Palmeiras e Bolívar continua sendo escrita com suor,
rivalidade e gols decisivos. E a cada capítulo, essa narrativa ganha mais força, mostrando que, mesmo com contextos distintos, dois clubes podem construir uma rivalidade marcada por equilíbrio, emoção e respeito ao futebol sul-americano. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.